Sabe aquele cansaço que parece que não tem explicação? Um esgotamento que não é do corpo, mas que vem de um lugar bem mais fundo, da alma? Pois é, nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar na fonte desse cansaço, o medo da rejeição. Essa frase, olha, ela resume tudo. É exatamente isso. Esse cansaço da alma nasce dessa batalha diária para a gente ser aceito, para se encaixar. Vamos entender direitinho por que isso acontece e, o mais importante, como a gente pode se libertar. E vamos deixar uma coisa bem clara desde o início. Ter medo da rejeição não é um defeito, tá? É uma das dores mais antigas e universais que existem. É algo que está, de certa forma, gravado na nossa programação mais básica e que muitas vezes acaba guiando nossas escolhas sem que a gente nem perceba. Ok, mas como é que esse medo tão profundo aparece no dia a dia? Na maioria das vezes, ele não vem com uma placa dizendo "Oi, sou o medo da rejeição". Ele usa disfarces, e é sobre eles que a gente vai falar agora. A lógica por trás disso tudo é uma verdadeira armadilha. A gente pensa, bom, se eu for super legal, se eu fizer tudo perfeito, se eu não discordar de ninguém, aí não tem como me rejeitarem. Só que essa busca sem fim pela aprovação dos outros cobra um preço emocional altíssimo. E é aqui que entra uma imagem muito forte, a do camaleão cansado. Já parou para pensar nisso? Ficar mudando de cor para combinar com cada ambiente, com cada pessoa, até chegar a um ponto em que a gente nem sabe mais qual é a nossa própria cor. Esse é o cansaço de quem vive com medo de ser rejeitado. Mas por que dói tanto? Por que ser deixado de lado mexe tanto com a gente? A resposta, olha que curioso, não está na nossa personalidade, está na nossa biologia. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para os nossos ancestrais. E aqui está o pulo do gato. Lá no passado, ser expulso da tribo era uma sentença de morte. Hoje, ser ignorado num grupo de WhatsApp, obviamente não é. O problema é que nosso cérebro não atualizou o software. Para ele, o alarme de perigo de vida dispara com a mesma intensidade. E não, isso não é drama, não é coisa da cabeça, é ciência. Estudos de neurociência mostram que a dor da rejeição acende as mesmas luzinhas no cérebro que a dor física. Ou seja, ser rejeitado dói no cérebro da mesma forma que quebrar um braço dói no corpo. É real. Agora que a gente já entendeu por que dói, vamos tentar identificar como esse medo se manifesta. Muitas vezes, ele aparece em reações automáticas, em hábitos que a gente tem e nem se dá conta de que a raiz de tudo é esse medo de não ser aceito. Dá uma olhada nessa lista. Alguma coisa soa familiar? Essa hipervigilância social, por exemplo, é como ter um radar ligado no máximo o tempo todo tentando decifrar o que cada um está pensando. Mas o ponto principal é, nada disso é fraqueza. São mecanismos de defesa que um dia talvez até tenham ajudado, mas que acabaram virando uma prisão. Identificar esses padrões já é metade do caminho, é uma vitória enorme. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Ok, e agora? Como é que se quebra esse ciclo? A saída, o caminho para a liberdade está no autoconhecimento. E calma, isso não é um conselho vago. É sobre, na prática, construir uma espécie de autodefesa emocional. É saber quem se é, do que se gosta, o que é importante para si, para que a opinião dos outros pare de ter tanto peso. Porque, pensa bem, quando uma pessoa tem certeza do seu próprio valor, ela para de precisar da validação externa. Para de terceirizar a autoestima, sabe? A aprovação dos outros vira um bônus e não uma necessidade para sobreviver. E como a gente faz isso? Como se reconecta? Bom, não tem fórmula mágica, mas existem ferramentas muito poderosas. A escrita para organizar os pensamentos, o silêncio para ouvir a própria voz, a terapia para ter um guia nesse processo e as autoafirmações para, aos poucos, mudar aquela vozinha crítica interna. Essa frase é para a gente refletir um pouco. Pensa no peso de ser aplaudido por uma versão de si que nem existe de verdade. A paz de ser autêntico, mesmo que isso não agrade a todo mundo, não tem preço. Porque, no fim do dia, a única aprovação que pode de fato preencher qualquer vazio é a da própria pessoa. É sobre pegar de volta esse poder de se validar, de se aceitar, é virar o próprio porto seguro. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar, voltando à ideia do camaleão. Qual cor será que cada um vai escolher para si a partir de agora? Lembre-se, o mundo já está cheio de cópias. O que realmente faz falta é a cor original de cada um.